Olá, estamos começando mais um programa MFSU Entrevistas aqui na TVR Sul, nesta manhã de quarta-feira, isso mesmo. Hoje dia 2, né? Hoje dia 2, o tempo passa rápido, dia 2 de setembro de 2020. Uma manhã bonita, choveu até ontem, até essa madrugada, amanhã promete chuva novamente, mas hoje o dia está bonito. A todos vocês, muito obrigado pela participação, pela sintonia aqui conosco, aqui na TVR Sul. Hoje a nossa entrevista, uma entrevista certamente excelente, como todas as outras entrevistas, e compartilhe aí então o nosso canal com os seus amigos, porque os seus amigos também são muito importantes. O nosso convidado hoje é o Rinaldo Santana Correia, que é do município de Sangão e pré-candidato a prefeito daquela cidade. Mas hoje não vamos apenas falar de política, nós vamos contar um pouquinho de história, vamos conhecer um pouquinho a vida do Rinaldo, de onde veio, como está vivendo, enfim. Bom dia, Rinaldo. Bom dia, Beto. Muito obrigado pelo espaço cedido, né? Primeiramente dizer que estou bem feliz da posição em que me encontro como pré-candidato, mas mais do que isso, das portas que me abrem, das amizades que eu faço. E fico muito feliz da oportunidade que eu estou tendo aqui na TVR Sul, da gente estar podendo conversar, apesar de toda essa situação, todo esse problema que a gente vem vivendo, não só aqui no sul de Santa Catarina, mas no mundo inteiro, né? Uhum. A gente saber que a gente está criando outras ferramentas, e uma delas é a questão da internet para estar podendo fazer o movimento político e chegar dentro das casas das pessoas, colocando nosso nome à disposição como pré-candidato, mas mais do que isso, tendo acesso integral e restrito a todas aquelas pessoas que quiserem nos receber nas suas casas, né? Uhum. A internet modificou o jeito de fazer política, né? E vai modificar o jeito também de fazer a política municipal. Isso é muito interessante. Uhum. Se você estiver sentindo um barulhinho nos fundos aqui da nossa conversa, porque está ventando aqui, está bem bacana aqui, está bem gostoso, e esse ventinho aí está contemplando também o nosso bate-papo hoje. Quem é Rinaldo Santana Correia? Sempre digo que é difícil a gente falar da gente, né? Mas, basicamente, Rinaldo Santana Correia é um pai de família, casado com a Giane Soete Ascari, pai da Heloísa. A minha Heloísa tem 6 anos de idade. Sou morador residente do Sangão, morei praticamente a minha vida inteira no município. Eu mudei algumas vezes, mas mudei dentro do próprio município. Eu morava inicialmente na comunidade de Sangãozinho, que é uma comunidade que fica na divisa com Jaguaruna. Uhum. E lá eu tive a minha infância. Posso dizer que foi uma infância bem feliz, apesar de alguns problemas. Mas a vida ela é meio dinâmica, né? E fez com que eu tivesse, em alguns momentos, a necessidade de fazer mudanças, né? Então, morei também no Morro Grande, que é o distrito do nosso município, tanto o distrito civil como também o distrito industrial, né? E depois disso, há uns aproximadamente 10 anos atrás, eu comprei a minha casa localizada no loteamento Vila do Sol. Uhum. E faz 8 anos que eu sou casado, uns 8 anos mais ou menos que eu resido ali 9 anos já praticamente, que eu resido no loteamento Vila do Sol, no centro de Sangão. No centro de Sangão. E quem são teus pais? Eu sou filho do Pedro da Silva Correia e sou filho da Osvanir Maria Santana Correia. A minha mãe é filha do Bertoldo Santana. O Bertoldo Santana era um senhor bem conhecido ali no Morro Grande. A gente vem de uma família humilde, mas uma família bem grande, então uma família muito tradicional, uma família muito antiga dentro do nosso município, e isso fez com que a gente fosse bem conhecido aos 4 ventos do município de Sangão. Uhum. Os meus pais, né, no caso, meu pai ele é filho do Zé Correia. O Zé Correia, ele morava no trevo da Jaguaruna, até porque Sangão e Jaguaruna sempre foram um município só naquele tempo, né? Uhum. E meu pai também, o meu avô também é bem conhecido, porque na época ele vendia gado, negociava gado, então ele era uma pessoa bem vista ali na região dele, bem conhecido. Uhum. É casado, já falou? Teve irmãos?
Sim. Eu sou filho de um casamento em que o meu pai era viúvo. Meu pai, no primeiro casamento dele, ele teve 5 filhos. Uhum. E depois ele teve a infelicidade de ficar viúvo, ele era casado com a Dona Maria das Graças. E ela veio a falecer quando o 5º filho do casal nascia ou nasceu. Eu não sei direito a história, mas meu irmão, né, o Rudinei, ficou bem pequenininho. Acho que tinha uma semana quando ela faleceu. Passou um tempo, meu pai casou com a minha mãe. E aí eu nasci no ano de 1985. Uhum. E então eu brinco que eu sou filho único e caçula ao mesmo tempo, né? Eu sou caçula do meu pai e filho único do casal, né? Tem essa história, né, para contar. Uhum. Bastante jovem ainda e já teve algumas experiências na vida, né? Antes da gente falar um pouquinho dos 12 mandatos de vereador, eu vou falar um pouquinho hoje da tua profissão. Por que direitos? Por que ser advogado? Olha, é uma pergunta que eu nunca respondi para ninguém. Interessante. Acho que antes de pensar na ideia de ser advogado, o Rinaldo foi polivalente, ele teve várias profissões. Fui agricultor durante muito tempo, eu fui vendedor, vendia pão de casa em casa, nesses carros de vender pão. Uhum. Eu fui vendedor de loja, fui vendedor externo, fui servente de pedreiro. Olha, eu acho que eu já tive uns par de profissões assim. Uhum. E dentro dessas profissões todas também teve o tempo em que eu tive vinculado à questão política, né, que eu fui vereador durante 2 mandatos, então eu conto também como sendo era um meio de ter renda, então vivia dali, é um emprego também. E numa outra situação, dentro desse caminho todo, eu descobri que só nós que viemos de uma classe não abastada, financeiramente falando, é só o estudo que vai conseguir proporcionar uma vida diferente pra gente. E estudei bastante tempo. No início eu achava que a minha profissão ia ser de professor, mas no decorrer do caminho eu entendi que para ser professor tem que ter dom, tem que ter didática. E eu tinha muita facilidade em absorver o conteúdo, mas tinha muita dificuldade em estar transpassando esse conteúdo. Então decidi para mim mesmo, para os demais, que a profissão de professor não seria a profissão mais apta para o Rinaldo. Nesse momento, então, veio a ideia do direito, porque o direito é algo latente na minha vida. Assim. Nós tivemos um problema no passado em que a nossa família sente que aconteceu uma questão de injustiça, e por esse fato eu acho que o direito sempre esteve muito vivo na minha vida. Depois, quando eu fui para o ramo político, eu entendi que o direito é algo muito importante para a gente entender a questão legal, a posição legal das coisas dentro do grande tabuleiro da vida. Então é importante, né? E eu tenho fascínio pela minha profissão. Eu gosto muito, eu trabalho hoje especificamente com direito previdenciário, faço algumas questões de sucessão, mas o meu foco do escritório é direito previdenciário, que eu acho que é um momento em que a pessoa ela tem 2 grandes prazeres assim. O primeiro é de saber que concluiu a sua jornada. Então, naquele momento ali, o aposentado pode parar ou continuar trabalhando. Vai da necessidade e da possibilidade dele. E outra situação que eu acho muito bom na questão do direito previdenciário, quando é o relacionamento que a gente faz com as pessoas. Porque a gente está fazendo parte de um momento muito esperado. Então, eu me sinto muito honrado quando eu sou convidado a fazer um processo, e mais ainda quando esse processo vem com um êxito, porque a gente sempre fica ligado à pessoa, ligado ao processo, e cria, de certa forma, um afeto com aquela família, com aquela pessoa. Eu gosto muito disso, eu sempre gostei muito de gente, gosto muito de pessoas. Todos os meus trabalhos, eles sempre me levaram muito a essa ideia de contato pessoal, então, para mim, eu adoro. Muito bem. Eu queria te convidar só um pouquinho para chegar um pouquinho mais para frente, mais perto do nosso microfone. Isso, show de bola. Aí, melhorou bastante agora. Muito obrigado. Pois bem, o nosso convidado hoje é o Rinaldo Santana Correia, do município de Sangão, que é pré-candidato a prefeito pelo MDB naquela cidade, agora em 2020. Isso. O nosso programa, no oferecimento de Euroconstruções e Residência Rafaela, com mais novo empreendimento em Morro da Fumaça, no loteamento Viládio do Doro. Isso mesmo. Apartamento com 77 metros quadrados,
acabamento impecável, com frente para o nascer do sol, uma vaga para o carro na garagem, todo calçado, todo cercado, enfim, um grande empreendimento onde você pode adquirir desde já. Você que está aqui em Santa Catarina, você que está aqui na região, você que está no exterior, ganhou um dinheirinho e quer voltar para o Brasil e comprar aí um apartamento, uma residência, pois bem, Villaggio do Douro, o mais novo empreendimento da Euroconstruções e Residencial Rafaela. Você vai no nosso canal, você tem todas as informações com vídeos, telefone, onde você pode entrar em contato já com o proprietário Tiago Minato e fazer a compra do seu apartamento. Loteamento Villaggio do Douro, é da Euroconstruções Residencial Rafaela. E Floricultura Cantinho das Flores, bem no centro da cidade. A Floricultura Cantinho das Flores tem presente para todas as épocas. Isso, claro. Vai estar lá o telefone também aqui no nosso canal. E você certamente, hoje é dia de dar presente para alguém, inclusive para você. São cestas de flores, os mais belos presentes. E Carlos Joalheiro também no centro da cidade de Morro da Fumaça, próximo ao Colégio Santa Isabel, do outro lado do trilho. Você vai ali, a armação de óculos a partir de R$60. Com diversas armações, diversos modelos, enfim. Certamente você vai encontrar aquele que vai se encaixar bem, vai deixar você com um visual muito mais bonito, muito mais elegante. Carlos Joalheiro, você também procura no nosso canal todas as informações, telefones, onde você entra em contato, e lá você também vai ter orientação sobre os melhores aí para você fazer um check-up aí, profissionais na área de visão, para você fazer o seu check-up agora mesmo e melhorar a sua visão. Trailer do Chico Bento no centro da cidade, todo dia a partir das 18 horas, entregando para você os melhores lanches da cidade. Trailer do Chico Bento, telefone também no nosso canal, vai ali, entre em contato a partir das 6 horas e receba aí então na sua casa a visita do Trailer do Chico Bento entregando o seu produto que você reservou, tá certo? Muito bem, o nosso convidado hoje é o Rinaldo Santana Correia, o nosso convidado de hoje, que ele é pré-candidato a prefeito do MDB no município de Sangão. Rinaldo, teve uma experiência importante no passado, que foi o mandato, ainda muito jovem ainda, né? O mandato de vereador, por duas eleições consecutivas, foram 8 anos de experiência. Em primeiro lugar, eu queria te perguntar, por que o MDB? Por que você está no MDB? Então, Beto, eu começo a te responder essa pergunta dizendo o seguinte: por que estar na política? Né? Uhum. Nós temos dentro do movimento democrático brasileiro, que é o partido em que eu defendo, o partido em que me deu grandes oportunidades, em que me fez vereador por 2 mandatos, porque a nossa legislação diz que tu não consegue fazer uma candidatura sem estar afiliado a um partido político. Sim. Então assim, começamos por aí. Para fazer uma candidatura eu preciso ter um partido. Mas por que eu escolhi então o MDB, dentro de tantos outros que nós temos dentro do nosso município? Porque eu sou de uma veia democrática. E o meu partido ele traz de forma explícita a questão democrática, tanto que o nome dele é Partido do Movimento Democrático Brasileiro. Né? Uhum. Agora não é mais PMDB, até já MDB, voltou a ser MDB, mas a ideia é bem essa, é fazer com que haja uma reciprocidade entre a população e os governos. O PMDB ele tem essa marca com ele, e isso me chama muita atenção. Então, respondendo a pergunta, o que me leva aos braços do MDB é essa função que ele imprime nas candidaturas de ser muito populares. Então o PMDB é um partido que dá espaço a pessoas que financeiramente, por exemplo, não teriam condições. Uhum. Porque nós temos outros grandes partidos que na maioria das vezes eles querem o candidato pelo dinheiro que o candidato tem, pela história bem sucedida que o candidato possa ter, e muitas vezes deixa de valorizar o bom candidato pelo fato dele não ter recurso financeiro suficiente. O que eu vejo com isso? Que quem perde é todo o município. Então eu fico muito grato hoje de estar na posição que estou como pré-candidato,
mas mais do que isso, do PMDB ter aberto esse espaço para mim, porque eu posso mostrar o meu potencial, mesmo sabendo que vim de uma família humilde, fazer o diferencial, o diferente, porque é o que precisa de alguém que vá lá e trabalhe, né? Não precisa de um nome, precisa de alguém que vá lá e faça. Bacana, tem alguém aí, Ralé? Vamos lá? Pois bem. Abraço pro Nilton Corretor. Quem? Nilton Corretor, Força Guerreiro Abraço. Nilton, grande abraço. Muito amigo, gente boa, e desejo um forte abraço. Reinaldo, envolvido na política, muito jovem ainda, concorreu à eleição, ganhou a primeira eleição, foi novamente à reeleição e novamente foi vitorioso naquela eleição. Nesse período de gestão ali, desse mandato, o que mais assim te chamou a atenção nessa experiência política? Beto, eu fui, na verdade, 3 vezes candidato. Eu fui candidato a primeira vez quando eu tinha 18 anos de idade. Primeira vez que eu votei na minha vida, eu votei para mim como candidato. Uhum. Eu sempre conto essa história porque essa história marca bem a minha vida, a minha vontade política, e mais do que isso, marca a minha presença política na política desde novo, né? A minha presença, não só a presença política, mas a presença de espírito na política, né? Uhum. Fui candidato, na primeira vez não tive êxito, tentei de novo, aí com um pouco mais de experiência política, fui o mais votado do PMDB na eleição de 2008, repeti a eleição, indo à reeleição em 2012, graças a Deus o povo me referendou mais uma vez nas urnas e tive um reconhecimento, consegui mais uma vez o mandato. E dentro desse processo eu digo que eu aprendi muito. Por que eu digo que eu aprendi muito? Porque o processo político, ele é diferente do momento político. Agora, nesse tempo de eleição, nós temos muitas pessoas que se tornam analistas políticos. Sim. Mas que infelizmente dentro dos 4 anos de mandato, que é quando realmente acontece a política em si, eles acabam por não participar? A ideia é bem essa. Não é que eles não estão ali, mas eles deixam com que a Câmara, que a Prefeitura trabalhe como se eles não tivessem. Então, falta um pouco de posição populacional, assim, no sentido de marcar território mesmo e fazer com que o vereador ele saiba que ele está ali para representar o povo. Então, desses 2 mandatos que tive, todos os 2 eu fui vereador de oposição e eu fiz o papel do vereador. Muitas vezes criticado por algumas outras pessoas de partidos diferentes que não gostavam do meu posicionamento, até porque o que é certo e eu sempre apontava. Uhum. E isso de certa forma incomodava algumas pessoas. Mas eu nunca me intimidei, graças a Deus eu fiz o meu trabalho. Eu sigo com cabeça erguida porque eu sei que eu fiz de fato o que era preciso ser feito naquele momento. Defendi, o que era bom eu aprovava, o que era bom para a população sempre foi aprovado. E o que era ruim, o que era benefício partidário, como teve muito na época em que eu fui vereador, eu sempre me posicionei contrário, denunciei, mostrei à população a verdade, e isso, né, claro, traz algumas inimizades, mas isso é do processo, é normal. Uhum. Reinaldo, você falou na questão da participação de ter como sigla uma sigla democrática. A gente tem visto por aí diversos prefeitos, vereadores, prefeitos, deputados, enfim, mas falando agora da eleição vereador e prefeito, que colocam a pasta debaixo do braço como se fosse dele. Então isso não há democracia nisso, né? Não há nenhuma democracia. Não discute com a sociedade os projetos de melhoria para a cidade, porque as pessoas que vivem no município, elas de fato conhecem. E uma cabeça sozinha, ela não consegue pensar de forma geral. É esse o caminho? É debater com a sociedade as questões municipais? Olha, Beto, eu já estou muito feliz de estar participando do processo, porque de todas as falas que eu faço, eu sempre digo que quem tem que ser ouvido é a população. Então o gestor ele tem que ouvir mais e falar menos. Uhum. Esse é o posicionamento que o gestor tem que ter. Historicamente isso não acontece no nosso município. Primeiro porque quem está lá no Sangão sabe do que eu estou falando. Eu não vou dar nome aos bois, até porque não é para isso que serve. Mas a ideia qual é?
grandes empresários que apoiam um bloco partidário qualquer, faz dele a gestão para que ele chegue no poder, e na verdade quem manda no município é 4, 5 pessoas, não tendo um diálogo aberto com a população, excluindo por direto a comunicação. Uma coisa que me deixou muito feliz, e aí eu já digo que eu já trouxe um benefício, independente se vai ser candidato ou não, para as próximas eleições, que foi o fato de um dos meus grandes opositores, que pode, e de fato eu acho que até vai para a campanha, como referendado candidato a prefeito, dizendo seu convite de convenção, que vai trazer um governo mais popular, que vai fazer um governo em que vai escutar mais as pessoas. E isso é uma bandeira que eu sempre levantei, isso é uma bandeira que eu trouxe desde sempre. Então a gente fica feliz quando vê que está sendo copiado, né? Porque se está sendo copiado é porque a ideia é boa. E o povo tem que aprender que o momento político passa rápido, né? Essa eleição nós temos apenas daqui para frente 74 dias. Só que nós temos, fora esse momento político, mais 4 anos. Então são 300, 600, 1.200, 1.300, 1.400 dias. Então a gente não pode trocar 74 dias por 1.000 e tantos dias, 1.300 dias que vem nesses 4 anos. A gente tem que participar muito agora e participar ainda mais depois. Por isso que é importante os processos e os movimentos democráticos, mas mais ainda, o orçamento participativo, por exemplo, em que vai fazer com que a comunidade diga para o gestor o que o gestor precisa. O gestor tem que parar de trabalhar para um pequeno time e começar a olhar as comunidades. Não é só agora no tempo de eleição, mas sim durante os 4 anos. E nessa parte eu tenho orgulho do meu partido, que o meu partido, até mesmo quando perdeu, e perdeu várias vezes seguidas, ainda assim se manteve com um elo muito forte com as comunidades. Isso é muito importante. Falando também ainda há pouco em off, estava conversando com o Reinaldo. Reinaldo, hoje é advogado, né? E a advocacia nesse setor é uma forma, inclusive, de ganhar dinheiro, porque o advogado ele é uma profissão privilegiada, né? Mas por que, já que você tem essa profissão, com um futuro encaminhando bem e garantido até pelo fato de estar nessa área, por que ser pré-candidato a prefeito e por que, de repente, ir a uma candidatura a prefeito? Eu sempre me coloquei à disposição do meu município, primeiramente porque eu amo o meu município. Eu acredito de fato de que a gente tem que contribuir nas suas possibilidades para fazer com que o município aconteça e que ele se desenvolva. Eu quero ser candidato, se o partido aceitar, se de fato vir a ser homologado, pelo simples motivo. Primeiro, porque eu amo o Sangão. Segundo, porque eu acredito que posso, como gestor, fazer um bom trabalho e fazer com que o município ele tenha um direcionamento voltado para um crescimento. Aí eu deixo bem claro para os nossos municípios, assim, independente se venha a ser candidato, se não venha, o que os municípios têm que fazer é cobrar dos seus gestores para que o nosso município não fique para trás. Hoje eu estou aqui em Morro da Fumaça e no passado a gente via e se achava melhor que o Morro da Fumaça como município. Hoje a gente vê que a gente ficou para trás. A gente vai em 13 de maio, a mesma situação. Na verdade, bem pior, né? A situação de 13 de maio, ela dá um show no Sangão. A gente vai em Jaguaruna, que a gente enchia a boca para falar que a gente estruturalmente era melhor que Jaguaruna, estamos ficando para trás. Na verdade, se a gente fazer um ranking da Amurel, a gente está lá embaixo. Então, o que o gestor ele tem que pensar? Num crescimento do município, não num crescimento voltado para 4 anos, e sim, se possível, para 20 anos. Pensar lá na frente. Esquecer a politicagem partidária, porque hoje, infelizmente, acontece muito, e fazer o foco voltado para uma gestão técnica, uma gestão em que vai favorecer o crescimento do município e não o crescimento de um grupo partidário. Eu tenho interesse em ser candidato não pela questão salarial, porque se a gente parar para pensar, valeria muito mais a pena para mim, durante esses 4 anos, estabilizar o meu escritório, porque um escritório de advocacia, ele é algo que demanda de um certo tempo até criar uma clientela
fidelizar uma clientela e tudo mais. Então, de certa forma, eu indo para a política, eu abro mão disso. Mais do que isso, Beto, tem uma situação que é importante frisar, que o advogado, quando ele vai buscar a sua carteira da ordem, ele faz todo um procedimento dentro da OAB, passa nesse procedimento, se transforma em apto para advogar. Mas antes de pegar a carteira, ele tem que provar a sua idoneidade moral. E o que quer dizer isso? Quer dizer que um político improbo não poderia jamais voltar a usar a carteira da ordem. Então é uma garantia também pelo fato de que eu sempre prezei por andar pelo caminho reto, né? E a minha profissão faz com que seja dessa forma. É uma garantia a mais que o povo vai ter nessa situação, se caso eu vim a ser referendado candidato. Reinaldo, nós estamos vivendo num momento difícil da sociedade, com muitas mortes devido ao problema do coronavírus, e a partir dessa pandemia o mundo vai ser diferente. Todos os índices de pesquisa mostram isso, inclusive desafio muito maior, principalmente na área da saúde e social, porque aquela conversa de calçamento, de calçar, ele não vai estar tão em pauta. É importante sim, mas não vai estar em pauta. Não vai ser o grande desafio do próximo prefeito, mas sim a questão social e aí envolve a saúde. Como é que você está vendo tudo isso? O coronavírus ele trouxe algumas realidades que há muito tempo estavam escondidas, né? Uma delas, que é muito clara, é a questão educacional. A desvalorização que o professor sofria e que o pai muitas vezes não via, não entendia. Agora, quando ele se vê obrigado a lecionar em favor do filho nas aulas virtuais, ele começa a valorizar o serviço do professor e ver o quanto é importante para o desenvolvimento. O coronavírus vai trazer, de fato, um prejuízo muito grande, principalmente no aprendizado dessas crianças. Até porque nada substitui o professor em sala de aula. Por mais que a gente acredite na tecnologia e que hoje seja muito facilitado a ideia de aprender, mas se tu não tiver alfabetizado, como é que tu vai aprender? E alfabetizar de forma digital é muito complicado. E eu falo isso porque eu tenho uma criança em casa, minha menina tem 6 anos de idade, e a gente tá ali sentando com ela, a minha esposa, para isso tem que tirar o chapéu, que trabalha todo o tempo, ainda depois chega em casa e vai tirar tempo para lecionar junto com a Heloísa, fazer as tarefinhas e tentar ensinar um pouquinho que a gente sabe para ela. E nesse movimento a gente vê o quanto está fazendo falta. Aí eu me pego também na questão da saúde, porque a questão da saúde, de forma geral, ela impactou, é a parte que mais impactou, porque hoje a gente está aqui um de frente para o outro, mas usando uma máscara. Nós estamos entrando na casa dos nossos telespectadores, mais através da internet, porque existem algumas vedações para fazer visitação. E até que tem que ter um respeito muito grande. Às vezes a pessoa tem um idoso em casa, uma pessoa que tem alguma, às vezes até uma doença que não sabe, um diabetes ou coisa parecida, e que pode estar sendo colocado em risco, e um risco muito grande, e não pode ser descartado esse risco. É um risco que tem que ser levado em consideração. A questão da assistência social, eu acredito que também vai impactar, porque se a gente está mais recluso, trabalhando menos, os postos de trabalho também diminuem. E às vezes até o reflexo disso, porque assim, às vezes tem pessoas que não têm um emprego formal, depende de empregos informais. E a maioria desses empregos informais, muitas vezes ligado a eventos, por exemplo, quando tem uma questão de parada geral, como está acontecendo agora, que a gente não vê eventos de casamento, eventos de aniversário, bailes, esse tipo de coisa, todo esse povo que trabalha no entorno disso... Que é muita gente, né? Que é muita gente, tu sabe disso, tu trabalha com mídia, tu sabe o quanto envolve, né? Esse pessoal está sem emprego, está migrando para outros meios de ganhar a vida, mas de toda forma se torna mais complicado. Então
Eu peguei só um ramo específico, mas tu imagina isso num reflexo geral de todos os ramos que a gente tem, não só no nosso município, mas de forma geral. E o que eu acredito é que sim, que o reflexo é bem drástico assim, na nossa sociedade. Apesar de agora, graças a Deus, principalmente assim falando do ramo cerâmico, que daí eu tenho conversado bastante com ceramistas, a gente vê que parece que o negócio está encaminhando, né? Uhum. Muito bem, tem alguém? Vamos lá, Zé? Rale? Um pouquinho mais pra frente? Aqui, tá bom aqui? Show de bola. É? Deu aqui? Ah, então tá bom. Vamos lá. A Valéria Rodrigues. Valéria, muito obrigado pela sintonia conosco. Valéria é minha prima. Sua prima? Ah, show de bola. Vai cumprimentando também. Valtinho Marques. Valtinho, forte abraço. Muito obrigado. Essa aqui é uma que nem o Beto, nem o Ronaldo conhece. Giane Freitas. Ah, oi, Giane. Minha Show de esposa. bola. Obrigado pela sintonia, né? Nos ajude aí, Giane, nos ajude. Pela audiência. Pela audiência, obrigado pela audiência. Josiane Salvon. Josiane, muito obrigado. Eu agradeço também. A Juliana Monteiro Tavares. É isso mesmo, amigos, vamos valorizar os profissionais do município. Show de bola. Um abraço para você. Rafael e Mara. Rafael e Mara, lá da região também. Músicos, estava falando de música ainda há pouco, daqui a pouco eu vou voltar nesse assunto. Importante que Rafael e Mara continue lá conosco, porque a gente vai tocar num assunto que é muito importante, somente nessa parte artística. O Rafa do Gildo, né? Isso, É? isso mesmo. Um abraço. Rafael e Mara falando bom dia, meus amigos. Bom Muito dia, obrigado. queridos. Pois bem, o nosso convidado hoje é o Reinaldo Santana Correia, que é pré-candidato a prefeito do município, no município de Sangão. Reinaldo, cima aqui Rafael Mara, você tocou num assunto que é muito importante. Por exemplo, uma cerâmica, ela produz tijolo, ela produz... Mas ali dentro, a maioria daquele pessoal tem um envolvimento artístico ou o esportivo, né? Em qualquer setor, as pessoas vão trabalhar, mas elas precisam. Sim. Não é só trabalhar, nós temos que pensar em geração de emprego, né? Mas também pensar no lazer. E o lazer, ele também gera emprego, né? A cultura gera emprego, enfim, o esporte gera emprego. Por que os administradores eles não têm esse olhar com mais ternura para essa área? Bom, eu vejo que é vários fatores, né? Primeiro, antes de começar a fala, Beto, eu quero pedir licença nesse momento e fazer um agradecimento às classes que estão aguentando em pé o nosso município. Opa! Nosso município passou por uma crise financeira gigantesca e o empresariado, né, principalmente o pessoal sempre digo que do barro, né, de forma geral, tanto que faz telha, faz tijolo, telha branca, esse pessoal ele fez tudo que estava nas suas possibilidades para não fazer o desemprego, então aguentou de fato no osso do peito. Que é um setor forte no município, muito né? forte. Nós temos uma necessidade gigantesca para manter esse setor vivo e empregando. Uma outra situação que a gente vê que está muito desvalorizado e que precisa ser valorizado, e tem um link muito forte com isso, é a questão da agricultura, que segura como base forte o nosso município. Quando acontece a crise, para onde que o pessoal vai? Vai buscar a sua guarida na agricultura, porque nós temos grandes empresas na nossa região que consomem a nossa grande matéria-prima trabalhada na agricultura, que é a questão da raiz da mandioca. Então, os engenhos no nosso município, e aí eu poderia citar vários deles, mas em nome dos Rocha eu cito todos, porque a gente fala no Rocha pelo tamanho e pela visibilidade que tem a empresa a nível de Brasil. Mas a gente tem vários outros engenhos pequenos, como por exemplo o do Realdo, do famoso Realdo do Mané Barulho. Nós temos a família do Seu Sutero, lá que é bem famosa também, lá no Sangãozinho, que é a minha terra, e tantos outros, né? Eu também não vou ficar citando os nomes aqui, porque às vezes a gente esquece de alguém e aí fica... São todos muito importantes, né? Todos eles com uma importância muito grande e necessária para manter essa cadeia em pé, que é a cadeia da produção da raiz da mandioca. O metal mecânico, né, através da empresa Hiperfreis, que é uma grande empresa que produz muito dentro do nosso município, que traz uma rentabilidade muito boa e que tem que ser valorizado também, porque querendo ou não,
O nosso município ele tem 3 grandes pilares, que é o metal mecânico, que é o barro de telha e que é a agricultura. Mas fora isso, todos os outros empregos e empregadores adjacentes, que vai desde o MEI, que é o microempreendedor individual, até a questão da facção, né? Também é um grande polo industrial e a gente tem lá no nosso município vários e vários faccionistas que tem uma produção muito grande de roupa, né? Que teve aqui, dentro da crise, um impacto gigantesco, porque a maioria das facções, elas servem outras marcas que vendem, na maioria das vezes, em shoppings, e os shoppings fechados e as lojas fechadas, puxou tudo. Então esse pessoal tem que ser muito valorizado. Voltando à pergunta que tu me perguntou a respeito do esporte vinculado a essa questão toda, é aquilo que tu falou, a pessoa trabalha, ela faz a via produtiva, que é muito interessante, e eu acredito que tem que ser muito valorizado, muito incentivado, que inclusive a gente tem que buscar outros tipos de empregabilidade no nosso município, fazer a gente sabe que o ramo do barro, principalmente, que a gente tem lá, é um ramo que vai ficar cada vez mais difícil, porque precisa de uma matéria-prima, que ela é finita, né? Hoje não é mais como era antigamente, que tu poderia pegar o teu equipamento, a tua reta escavadeira, alguma coisa, ir lá e fazer um buraco, conseguir o barro e trazer para a cerâmica. Existem os requerimentos, então está fazendo com que os pequenos produtores, por mais que os empregos, eles têm dificuldade em se manter. Enfim, o município ele tem 2 caminhos nessa situação. Ele precisa cuidar da parte ambiental, mas ele não pode ser um eco chato de fazer com que o município pare, porque é a nossa tradição, é a nossa cultura, é o que trouxe o município a ser do tamanho que é. Eu sempre digo que o que impulsionou o crescimento foi, pelo menos na minha visão, né, todo esse aparato, mas mais voltado para a área industrial, voltada para as olarias e cerâmicas e o imigrante, porque se não fosse a mão de obra imigrante, a gente também não era do tamanho que é. O que puxou para frente o nosso município foi a mão de obra muito trabalhadora que veio de todas as partes do país e que produziu muito pelo Sangão e fez o Sangão grande. O que a gente vê hoje é que muitas dessas mãos de obra teve que ir embora, porque o município não conseguiu mais suportar o tamanho da quantidade de empregos devido às crises que vem se passando. E com isso, Beto, tudo ele tem reflexo. A ideia da questão do menino que precisa lá, não só do menino, né? Menino da menina, que precisa trabalhar, ele também precisa ter qualidade de vida. Qualidade de vida se dá pelo esporte, qualidade de vida se dá pela cultura, qualidade de vida se dá até mesmo pelo bailinho que o cara vai lá, que hoje já não tem mais. E assim, a gente tem que incentivar, dentro de municípios pequenos, uma conscientização cultural maior. Nossos municípios ele têm grandes potenciais que podem ser muito explorados e não são. Hoje no esporte de Sangão nós temos uma secretaria de esporte. Aí eu me pergunto para quê? Porque nós poderíamos ter uma diretoria do jeito que está sendo feito. No esporte de Sangão parece que só existe futebol. Se eu quiser um voleibol, como tem meninas, inclusive eu descobri que tem algumas meninas que são funcionárias da prefeitura, que saem para jogar futebol aqui em Morro da Fumaça, outras em Jaguaruna, porque a gente não tem, falei futebol, falei bobagem, voleibol. Agora, se eu não tenho a possibilidade nem de jogar uma quadra de vôlei, que só é 2 pilares, uma rede e uma bola, qual é o custo que isso tem para o município? Será que no município todo mundo tem que gostar de jogar futebol? Pelo tamanho da minha barriga, todo mundo vê que eu não sou muito esportista, né? Mas assim, outras possibilidades, jogos da mente, por exemplo, xadrez, para incentivar na escola, para fazer alguns campeonatos, tentar trazer um turismo cultural diferente, tentar trazer um turismo de evento para o município. Se a gente não tem grandes belezas naturais para fazer como ponto turístico, vamos trazer o turismo para dentro do município e fazer do turismo um grande ponto turístico, um ponto de encontro. Há tempos atrás a gente tentou emplacar e conseguiu com algum sucesso a Sangão Fest. Hoje acabou, né? E não é nem porque estamos em pandemia, é porque já não teve. Não houve incentivo, né?
A feira que acontece, ela serve para promover o município, não é para vender. Tem gente que acha que a feira, mas a feira não deu lucro. Não é assim que a coisa funciona. A gente tem que vender a ideia do município. A gente entra no município de Sangão, tu não sabe dizer se Sangão é um bairro ou se é uma cidade. Porque não tem uma identificação, não tem um portal. É verdade, bem observado mesmo, né? E assim, ó, a gente tem tudo que a gente precisa. Nós temos os graniteiros cortando pedra. A gente tem a cerâmica fazendo o tijolo. A gente tem a cerâmica fazendo a telha. Será que talvez até o ferro, porque tem o metal mecânico lá, né? Será que não tem capacidade para fazer um portal de identificação usando esses materiais, valorizando a nossa terra? Então assim, coisas pequenas que os administradores, e aí diga-se de passagem que é um único time que administra há muito tempo no município, perdeu essa visão, porque hoje já não faz mais uma política voltada para o munícipe, faz uma política voltada para o partido, e aí perde a noção de tudo. E falta então, quando a gente vê que as coisas não acontecem no município, está faltando então justamente aquele ato comunitário de debater as ações e inclusive os recursos que se tem junto com a comunidade, né? Através dos movimentos, né, Rinaldo? Eu sempre digo, Beto, que quem está de fora vê melhor do que quem está de dentro. Porque quem está de fora, tu consegue ver o contexto num todo. E quem está de dentro fica com o olhar viciado. É o que acontece hoje. As ideias são debatidas num pequeno grupo. Esse pequeno grupo já está com o olhar viciado, porque é o mesmo grupo de 4 mandatos seguidos. Então não muda mais nada. É trocar os 6 por meia dúzia. E aí o que se vê nisso tudo? Os vícios são os mesmos? Os vícios acabam sendo os mesmos. Então quando a gente traz algo de fora, isso vai oxigenar, né? Eu não sou o único pré-candidato de oposição. Nós temos, talvez, dentro do nosso município, 3 candidaturas, podendo inclusive ter 4 candidaturas, porque nós temos o Fábio do Juarez, o Antônio Mauro Eduardo, o Castilho Silvano e o Rinaldo Correia. Esses 4 seriam pré-candidatos nesse momento. 2 ali já foram vice-prefeitos, já foram prefeitos, inclusive um foi vice-prefeito e prefeito. E eu e o Fábio ainda não tivemos a oportunidade de governar o município. O que eu sempre penso? Que dentro do sistema democrático, a troca do governo ela é importante. Porque quando o governo se torna único, ele deixa de ser democracia e passa a ser ditadura. Então eu sempre vejo muito essa ideia. Eu prego que aconteça a mudança, independente por quem quer que seja, para fazer que haja uma oxigenação política, para que as pessoas possam ter a oportunidade de ver ideias novas. Porque trocar 6 por meia dúzia é continuar com a mesma mesmice. Rinaldo, uma última pergunta, mas ela é muito importante. O município de Sangão é um dos fortes na questão da geração de emprego e renda é a cerâmica. Sim. Hoje se sabe que existe a possibilidade e uma grande expansão da promoção da cerâmica artística, que são, inclusive no Sangão já há uma cerâmica nesse sentido, que vem trabalhando, inclusive faz parte desse projeto o artista plástico, o jornalista César Pereira, né, que foi aqui de Morro da Fumaça, hoje está em Uruçanga e trabalha nesse projeto. Como existe esse potencial e as cerâmicas, como já conversamos, aos poucos a legislação ela vai apertando mais, vai diminuindo mais a capacidade de produção devido à burocracia, né? Mas nós temos aqui na nossa região uma das maiores matéria-prima em argila do mundo, né? Morro da Fumaça, Sangão. E como você vê essa questão de trabalhar um pouco mais a questão da cerâmica artística na geração de emprego e renda? Eu acredito que a gente deve estar pensando na mesma empresa. É o Dena que faz a parte... É essa empresa, de acordo com o César. Eu tive a oportunidade e fico muito feliz e agradecido porque o Dena me recebeu por uma conversa
mas mais do que isso, me mostrou o jeito de trabalhar de forma diferente que ele vem aplicando na empresa dele. Tive em outras empresas que trabalham num ramo parecido com a cerâmica dele. Acho que é Cetis o nome dela, né? Não recordo agora. Essa informação. O que eu vejo ali é que ele trabalha de forma inteligente. Uhum. Por quê? Porque o peso em barro, que é para fazer uma telha, talvez ele use a metade daquele peso em barro para fazer um vaso ou para fazer um cuscuzeiro. Tem uma história bem legal do cuscuzeiro que depois eu te conto. Que faz com que o produto seja muito valorizado. Porque se eu for vender uma telha, eu vou vender ela, sei lá, talvez por 60, 70, 80 centavos uma telha. Acho que não chega a tanto. Eu acho que uns 80 centavos. E enquanto que eu posso vender o mesmo vaso, feito com o mesmo produto, com a mesma quantidade de matéria-prima, por 10 vezes mais do que isso, 20 vezes mais do que isso, 30 vezes. Vai depender do desenho que o artista aplicar. É lógico que se a gente pensar numa grande escala, é um mercado a ser conquistado. Mas para uma pequena escala ele está mostrando a possibilidade. E isso é muito interessante, Beto. A gente vê que a gente tem que aplicar ideias novas no nosso município. O nosso município tem que valorizar o que tem que melhorar o que precisa ser melhorado e tem que trazer ideias novas, principalmente para a questão de geração de renda, geração de empregos. Eu tive uma felicidade de conhecer um parque industrial tecnológico, chama Lenk, que é bem pertinho e seria interessante até fazer visitas técnicas lá, que é na ida de quem está indo a Tubarão em direção a Gravatal. E o que eles fazem? A empresa Lenk faz, fazendo propaganda. Vamos fazer propaganda, o que é coisa boa, fizemos propaganda. A empresa faz balança de precisão para frigorífico, mas ela precisava de uma gama de outras empresas que fornecesse insumos para ela trabalhar. E o que ela fez? Ela fez um parque tecnológico e convidou essas empresas a fazer parte do grupo tecnológico dela. Então muitas das empresas que estão ali fornecem equipamentos para ela. E os que não fornecem, se usam do aparato dela para fazer e trabalhar, principalmente na questão do ramo de sistemas, que eles trabalham com uma parte muito forte de sistemas, que é uma questão exponencial a ser muito explorada agora para a próxima geração, eu vou dizer assim. Por que eu digo isso? Porque a internet modificou o mundo, a informática mais ainda. E quando a gente vê essa situação, a gente vê o seguinte: uma empresa, como eu conheci lá, que trabalha com softwares de computadores para fazer com que gerencie farmácias no Brasil inteiro. E dentro de uma sala tem 60 homens com 60 computadores e cada computador ali está interligado com vários outros e eles estão dando suporte para o Brasil todo. O imposto pago pelaquela empresa para a prefeitura é muito mais rentável do que se fosse uma grande empresa produzindo qualquer outra matéria, porque é pago o imposto sobre serviço. Então, segundo o Luiz, que é quem me atendeu lá e que me mostrou toda a empresa, que me abriu a cabeça para uma nova visão de mundo, ele me falou bem isso. Essa sala, com esses 60 homens, eles trazem mais recursos para o município do que se eu tivesse uma empresa aqui com o dobro de pessoas, ou triplo. E esse tipo de emprego inteligente é que a gente tem que buscar. A gente está num município onde a BR-101 corta o município. A gente está do lado do aeroporto. A gente tem todo o potencial, Beto, para fazer um crescimento. É o seguinte: se não sabe fazer, o gestor tem que ir atrás de quem sabe. O gestor tem que perder o rei dentro da barriga e baixar o seu tonzinho para vir porque né? Pega, por exemplo, como exemplo, o município de Içara, que deu um salto exponencial e tem a mesma geografia, tem a mesma BR-101 cortando o município. É a mesma coisa que a gente pegar aqui em Morro da Fumaça, o crescimento que Morro da Fumaça vem desenvolvendo também nesses últimos anos, é a gente pegar. E aí uma coisa que me chama muito, que é muito interessante é assim: não é uma questão partidária, não é. E sabe por que não é uma questão partidária? Porque todos os municípios que estão se desenvolvendo bem na nossa região são administrados pelo mesmo partido político que administra o nosso município atual.
Então assim, não é para falar, ah, fulano é do A, o ciclano é do B, não. Todo mundo é do B, todo mundo é do A, mas aquele dá bem, e aquele dá bem, e aquele ali não é tão legal assim. Por quê? Porque falta visão, porque falta oxigenação política, porque falta movimento de mudança. E a gente tem que largar essa ideia de que sabe de tudo, largar essa ideia de que o município já está pronto e acabado. Nós estamos vivendo hoje um colapso dentro do Sangão. Um colapso que vai muito além da ideia de querer um município grande. Hoje o nosso município está engessado dentro de uma administração que fez com que o município tivesse uma das maiores folhas salariais que a gente tem em história. Está trabalhando em cima dos limites máximos que dá para trabalhar, que em alguns meses bate nos 54%, mas numa média geral trabalha com mais de 52% da capacidade de pagamento. Então, mais da metade do que o município arrecada vai com o uso da folha. Nós temos uma quantidade gigantesca de funcionários e aí quando eu não tenho mais dinheiro para trabalhar, eu fico com as mãos amarradas. Então hoje o município ele existe só para pagar o custo do município. Temos, se eu não estou enganado, são 10 ou 11 secretarias, sendo que algumas secretarias foram criadas exclusivamente para ser cargo político, e isso é muito triste para o município, porque tira a possibilidade de investimento em outras áreas. E é o que eu falei, a questão do esporte. Para que tu vai ter uma secretaria de esporte se tu só incentiva o futebol? Então assim, um diretor de esporte já daria conta disso e gastaria para o município uma terça parte ou até menos, porque não é só o secretário, não é só o quase 5 mil que ele leva de salário, tem todas as outras verbas envolvidas, tem a questão da máquina em si, tem carro à disposição, tem telefone à disposição, tem muitas vezes uma outra pessoa lá para responder, um atendente, outros, né? A nossa Secretaria de Esporte, ela tem a secretaria e ainda tem mais diretores. E aí chega a ser ridículo assim no nosso município, onde muita gente no departamento só. É ridículo o que eles estão fazendo com o nosso município, estão arrebentando mesmo para se beneficiar de forma pessoal. Estamos chegando no final do nosso programa de hoje. Aquilo que eu não perguntei, que você gostaria de dizer, fica à vontade. Eu queria de antemão agradecer, né? Fiquei muito feliz. Fiquei até, achei bem interessante e diferente, porque eu já estive em outros lugares, sendo entrevistado por outras pessoas, da qual a gente vê que cada um tem um estilo e ninguém te comparou ainda. Mas pode imitar que eu deixo, tá? Pode imitar que eu deixo. Bem ao natural, né? Quero agradecer aos meus amigos, meus ouvintes, como chama? Telespectadores. Telespectadores. Quero agradecer a minha família, agradecer as pessoas que me apoiam, ao meu partido, e que daqui a pouco estaremos fazendo em breve as convenções partidárias. Eu quero colocar o meu nome à disposição, assim como coloquei para o partido, e dizer que é um momento muito importante na minha vida, porque eu tenho realmente um sonho. Eu fui alguém, eu sempre digo e disse já até numa outra entrevista que dei, que eu não falo para a pessoa nas costas dela aquilo que eu não tenho coragem de falar na frente dela. E uma das coisas que as pessoas nunca podem dizer é que eu nunca falei que tinha vontade. Esse eu sempre deixei claro que o meu grande sonho, e de fato é um sonho mesmo, é ser prefeito de Sangão. E eu vou lutar, se Deus quiser, se eu tiver essa oportunidade que seja agora, para fazer com que esse sonho se realize, porque eu quero contribuir com o meu município para pensar o seguinte: o que eu posso deixar de bom aqui nesse nosso município para fazer com que não só o meu nome fique na história, mas que a minha filha tenha orgulho de morar numa cidade onde vai dar qualidade de vida para ela, onde ela não vai ter que, quando completar os seus estudos, se mudar para uma outra cidade, porque a nossa não vai ter um suporte para essa nossa juventude. Pensar uma cidade que não seja uma cidade pensada em 4 anos, porque é o que está acontecendo hoje. O que eu vou fazer agora para me manter mais 4 anos no poder? Quem que eu tenho que agradar agora? Para quem que eu tenho que dar emprego agora para ficar mais 4 anos no poder? A gente tem que começar a pensar grande, Beto.
E eu quero colocar meu nome à disposição para fazer o Sangão chegar, ajudar o Sangão nesse caminho. Então, se eu tiver essa sorte de concorrer, eu vou ficar muito feliz. E eu sempre digo que a população é soberana, ela sabe o que é melhor para ela, então o processo vai acontecer. E dentro do acontecimento desse processo, eu quero me colocar à disposição e ficar, se Deus quiser, assim, sempre de cabeça erguida, sabendo que eu estou lá propondo o melhor para o município e sabendo que vou respeitar todo o processo político que tem que ser feito. Reinaldo Santana Correia, muito obrigado por ter vindo, ter contemplado hoje a sua comunidade com essa entrevista, falando um pouquinho da sua vida, e também nós aqui na TV, muito obrigado por ter vindo. Muito obrigado, eu que fico feliz, agradeço a todos que me assistiram e peço, né, que se possível compartilhar com os amigos, porque essa campanha, como foi falado, é uma campanha diferente, então é uma campanha de consentimento. Vamos fazer totalmente ao inverso das outras campanhas. Eu nunca, sempre, né, foi o meu posicionamento, eu não gosto de carreata, não gosto de comício. Eu acho que no comício a gente discute muito pouco aquilo que tem que ser discutido em prol do desenvolvimento do município. Eu vejo que, claro, que aí no momento oportuno, que aí como candidato vou poder falar sobre ações de governo, que eu acredito que aí sim nós poderíamos ter um posicionamento mais efetivo, né? E, enfim, muito obrigado por tudo. E vamos voltar novamente a te convidar para vir aqui até o nosso programa. Tem alguém aí, Ralho? Vamos lá? Realdo Guedes, bom dia. Realdo, muito obrigado. Marlene D'Agostini. Marlene. Opa, dona Marlene, gente boa. Gente boa. A Edna Vasconcelos, conversa esclarecedora, parabéns, estamos juntos, o Sangão merece muito mais e melhor. É só trabalhar com respeito. Muito obrigado, Edna. Tamo Show junto. de bola. E a Edna continuando, isso mesmo, temos que pensar no futuro melhor para os nossos netos e filhos, não só 4 anos. Bacana. Que bom saber que aquilo que a gente traz como objetivo, outras pessoas também pensam, né? Então, se não, eu tenho certeza absoluta que muitas pessoas não têm voz para poder estar falando, mas quando essa possibilidade chegar, eles também vão ter voz para poder se manifestar. E tem muita gente com esse sentimento, de certa forma, entalado na garganta, assim. A gente não aceita mais com que o nosso município, com tudo que tem, com todo posicionamento, ele é gigante, e hoje ficando para trás por causa de interesses privados. Né? Tem que chamar a sociedade para ajudar nesse grande debate, né? Tem sim, Beto, tem que chamar a sociedade, porque do jeito que está, não tá legal não. Bacana. Tem mais alguém aí, Rani? Flávia Ramos, falando parabéns, Reinaldo, a nova política. Valeu, Flávia é esposa do Eduardo Ramos. Flávia, gente boa. Abraço para o Nélio Thomas Alves. Nélio, muito obrigado. Nélio, muito obrigado. O Rafael Marcos falando parabéns, Deus abençoe nessa caminhada. Obrigado. Show de E bola. a Guione Moretti falando parabéns, Reinaldo. Obrigado, Guiane. Tudo de bom. Muito bem, e assim nós vamos encerrando mais uma conversa aqui ao vivo com você. Muito obrigado pela participação. Compartilhe aí o nosso canal e fique de olho daqui para frente nas redes sociais, na internet, aí na TV Sul, que traremos muita novidade, entrevista como essa aqui no nosso canal. Um grande abraço a todos, volto amanhã às 9h30 da manhã. Até lá. Até mais.